Olá pessoal, essa aula é para mostrar como utilizar o Behavior Agent da Unity e para isso a gente primeiro precisa instalar o pacote Window Package Manager, Unity Register, procura por Behavior, está aqui o Behavior Agent, já está instalado. Recomendo também instalar alguns exemplos que vêm com o pacote para visualizar melhor ali o que eles já têm para oferecer. Bom, no nosso caso a gente vai fazer um script de próprio punho aqui, então não vou usar os exemplos deles. Para isso eu já peguei aqui uma animação no Mixamo, uma animação de idle, coloquei o nome da animação de idle, coloquei ela em loop. Também peguei uma animação de walking, aqui no caso sem o modelo, coloquei o nome de walking, coloquei ela como loop também. Vou pegar essa que está com o modelo, vou colocar aqui na minha cena. A minha cena está com duas bolinhas aqui e um plano, só isso, nada demais. Já vou colocar aqui a câmera perto do meu agente. Colocá-la como filha do agente. Eu vou tirar ela de prefab, né? Aqui. Prefab, unpack. Chamar ele de agente. É um game object vazio esse agente, então a gente vai colocar toda a lógica aqui e dentro dele tem um modelo, o rig, etc. Bom, para colocar a animação nele, eu vou clicar aqui na animação de idle e vou arrastar para o meu objeto. Ele já cria o animator e já cria também a máquina de animações. Na máquina de animações, ele está com a animação de idle aqui. Eu vou criar uma propriedade que eu vou chamar de speed. Coloquei o S maiúsculo. Vou colocar aqui a animação de walking aqui. Colocar uma transição para essa animação, ida e volta. Na ida, eu vou falar que ela não vai esperar o tempo, não vai esperar a animação de idle terminar para poder passar para de walking. E quando a variável speed for maior que 0.1, acho que é suficiente, e ele sai da animação de walking, também sem esperar o ciclo terminar, quando a variável speed for menor que 0.1. Pronto, com isso a gente já consegue visualizar a animação no nosso personagem. Dando play aqui, ele está no estado de idle. Se eu colocar 1, ele passa para o walking. Se eu voltar para 0, ele passa para idle. Perfeito. Bom, então agora a gente vai criar o nosso agente. Clicando com o botão direito na pasta Assets, Create, Behavior, Behavior Graph. Ele vai criar esse graphzinho aqui. Eu vou clicar no meu agente e arrastar o graph para cá. Ele já cria um componente chamado Behavior Agent, onde a gente já tem o gráfico, o grafo aqui, para poder programar o nosso comportamento. Eu posso criar uma variável aqui, por exemplo, do tipo transform, e falar que meu target é o alvo do nosso agente, e criar um comportamento para ver se está funcionando direitinho. Vou colocar o navigate to target. Então, quando ele startar o ciclo de animação, o ciclo de comportamentos, o meu agente, que é o meu próprio objeto, vai andar para o target, que é esse objeto que eu estou setando aqui. Aqui também tem um painelzinho de opções, e eu vou falar nesse painelzinho aqui qual que é a velocidade do meu agente. E eu posso pedir para ele também mandar uma variável lá para o animator. A gente criou uma variável chamada speed, com S maiúsculo. Cuidado, porque isso é uma string e tem que ser escrita da mesma forma. Salvei, testando o nosso agente. Vou clicar aqui, vou atribuir uma dessas bolinhas como target e dando play. Nosso agente caminha até o alvo e quando ele chega no alvo ele para. Se o alvo se move, ele vai para o alvo sempre.
Ótimo. Então agora, o que eu quero é criar um comportamento baseado em scripts, né? No nosso Behavior Graph aqui, a gente já tem vários scripts prontos que a gente pode explorar bastante. Então aqui em adicionar, por exemplo, tem ações aqui, eu posso procurar um GameObject próximo que tem uma determinada tag, eu posso fazer aqui usando coisas do Navigation Mesh, né? Que Navigation para uma posição específica, para um target específico. Patrol, que ele cria um conjunto de waypoints. Eu tenho coisas aqui relacionadas à física, por exemplo, né? Checar uma colisão de um objeto em um determinado raio. Né? Então, enfim, tem várias coisas aqui que devem ser exploradas. O que eu vou mostrar é como fazer o próprio script. Para isso, eu vou criar um script aqui que vai servir como um sensor para o nosso agente. Vou chamar ele de sensor teste. Isso que eu vou programar aqui até já tem algo parecido lá dentro dos comportamentos, né, das actions, mas é só para exemplificar como é que funciona. Então, eu vou criar aqui um sensor que eu vou definir um raio float. E eu vou pedir para ele retornar, fazer um método que retorna um transform que esteja dentro desse raio. Então, vou criar aqui um collider, uma lista de colisores. Vou usar o physics ponto overlap sphere, onde eu passo a posição do meu agente e eu passo o raio. Ele retorna uma lista de colisores e eu vou falar que para cada colisor C que está nessa lista de colisores, eu vou verificar se eles têm uma determinada tag. Se C compare tag seja uma tag específica, vou criar uma variável para isso, string target tag. Então, se for a tag, ele retorna esse objeto transform. Caso contrário, se ele passou por todos, nenhum deles tem a tag, ele retorna um objeto vazio. Bom, então defini uma tag, defini o raio, então está pronto o meu sensor. Tá, não preciso de nada disso aqui. Legal. Então agora, como utilizar esse sensor dentro do meu behavior? Eu vou jogar isso aqui fora e vou criar uma nova action. Vou chamar de detect target. Ele pede para eu colocar um conjunto de palavras. Eu poderia colocar aqui busca target por sensor. Então, eu posso escrever do jeito que eu quiser, tá? Então, no caso aqui, eu vou escolher algumas palavras para serem os parâmetros dentro da minha função. Tá? Eu poderia escrever em inglês, mas estou escrevendo em português justamente para ver que é só um texto mesmo. Só que em target, eu vou definir que é um transform que vai pegar esse target aqui. E o sensor vai ser outro monobehavior, aquele script de sensor que eu criei. Então, eu vou criar, ele vai pedir para salvar, e ele vai criar um bloquinho aqui dentro do Behavior Tree,
com aquelas palavras para fazerem sentido, onde algumas delas são variáveis. Então, ó, busca o target. O target é o quê? Essa variável target aqui, ó, por sensor. E o que é o sensor? Sensor é aquele script. Então, vou vir aqui, outro, monobehavior, criar o script aqui, sensor, e arrastar o sensor para cá. Então, isso aqui é um bloquinho que vai ficar rodando o tempo todo. Então, do mesmo jeito que a gente fez a busca por caminho, então ele vai ficar buscando isso o tempo todo e ele retorna sucesso, falha ou se está processando ainda. Então, quando isso é retornado sucesso, ele passa para o próximo estágio. O próximo estágio pode ser até aquele mesmo de navigate to target. E eu falo que, ó, depois que ele encontrar o target, ele vai pegar esse target e vai mandar meu agente ir até lá. Eu posso até falar assim, também espera um pouquinho, depois que chegar lá no target. Então vai fazer assim, ele busca o target, vai ficar rodando, 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 rodando. Quando der sucesso, ele passa para o próximo estágio. Aí ele vai caminhar para o target, ele vai ficar rodando, 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 até chegar no target. Chegou no target, ele passa para o próximo estágio, vai esperar 3 segundos, quando vai ficar rodando, 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 chegou em 3 segundos, ele dá sucesso e repete de novo, porque aqui está como repetir. Bom, então vamos lá. Só que esse cara não está fazendo nada, o script dele está meio que vazio ainda. Essa máquina de estados aqui, que ela entra, vai estar no estado de rodando, no update ele vai retornar o estado de sucesso. Não é isso que eu quero. Eu quero que quando ele entra, eu vou atribuir algumas coisas aqui. Eu vou falar que a variável target... escrevi errado aqui. Então, a variável target, ponto valor, isso aqui atribuiria o target. Né? O sensor é o sensor mesmo, aquele script que eu escrevi lá. Então, sensor, ponto valor, eu consigo acessar qualquer coisa lá do sensor. Por exemplo, tinha a variável target tag aqui, ó. Então, eu consigo modificar variáveis e obter valores dessas variáveis. Bom, então, vamos lá. No start eu não vou fazer nada. Eu vou fazer no update. No update eu vou criar uma variável transform t, que vai pegar lá do sensor os valores que o sensor tem, que é o getTransform, que é aquela função que retorna se tem um transform ou não. Se esse t, esse transform, vier nulo, vier diferente de nulo, então eu vou falar que meu target ponto valor, que no caso é um transform, vai receber o t e vai retornar, vou pegar esse aqui de baixo, vai retornar sucesso. Caso contrário, vai retornar que está rodando. Então ele não para de rodar. Então olha só, ele pode alterar uma variável de outro parâmetro e ele pode retornar sucesso. Isso tudo de uma vez só. Ou senão ele pode ficar rodando e ficar esperando. Podia retornar falha também, se caso for a lógica, né, do seu código retornar de alguma forma, não, falhou, não pode fazer isso agora, passa para o próximo. Quando ele retorna falha, ele pode passar para o próximo, né? Então, quando está rodando, ele fica parado, ele fica preso naquele estágio. Bom, com isso, então o que vai acontecer? Ele vai buscar pelo target, vai ficar rodando o tempo todo e aí, se deu certo, né, ele passa para o próximo estágio. Então aí a gente vai ter aqui o target, né, definido. Deixa eu pegar ele aqui de novo, target. Isso, vou ter o target definido e aí ele passa para o próximo estágio, que é navegar para o target e vai, né, esperar 3 segundos quando ele terminar. Vamos vir aqui então agora no meu agente, vou colocar esse sensor aqui,
Vou definir qual que é o raio, sei lá, 5 metros. Aqui vou chamar de item. Eu acho que eu já tenho essa tag aqui para o nosso objeto. Ó. Vou colocar aqui a tag item. Nesse aqui eu não vou colocar a tag item. Deixa eu tirar aqui. Bom, então esse cara tem a tag item. E aí eu vou pegar o script e colocar aqui no campo onde eu coloco o sensor. Então, vamos rodar. Então, ele não está caminhando. Se eu chegar ali suficientemente perto, ele vai caminhar para o target. E aí, quando ele chega, ele para e vai ficar 3 segundos lá parado. Se o objeto está longe o suficiente, ele não vai buscar o objeto de novo. Vou pegar esse objeto aqui, ó, colocar perto. Ele não tem a tag, então ele não vai buscar o objeto. Se eu vier aqui e falar que ele tem a tag, aí ele vai buscar o objeto. Ele não está tocando a animação porque aqui no Navigate eu não coloquei a variável speed. Bom, então com isso, agora, se o objeto está perto dele e tem a tag item, ele vai caminhar até o item, vai chegar até o item, vai parar por 3 segundos e vai ficar lá enquanto não tiver outro objeto com a tag item perto dele. Então agora tem. Pronto. Eu posso também, só para finalizar, poderia criar esse script de outra forma, para ficar organizado diferente, né, ou de forma mais complexa, fazer uma sequência. Então tem aqui o sequence, que é a mesma coisa. Primeira etapa da sequência seria buscar o sensor, segunda etapa da sequência seria andar até o alvo, e a terceira etapa seria fazer isso aqui. Então isso, quando der um start, ele entra na sequência. Esse bloco de comportamento sempre vai de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então ele começa executando esse, se der sucesso ele passa para esse, se der sucesso ele passa para esse, se retornar sucesso ele volta de novo na sequência, vindo para cá. Então, só para testar mais uma vez agora, com essa nova estrutura. Então, esse objeto não tem tag, vou setar uma tag aqui, ele vai caminhar para o objeto, vai caminhar até parar, parou, ele vai esperar por 3 segundos, vou colocar um outro objeto dentro do campo de visão dele, ele caminha para o outro objeto, chegou, espera 3 segundos e vai ficar paradinho lá. Então era isso, espero que tenham gostado, obrigado, até a próxima.